Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros e hoje estamos aqui para um novo trimestre, uma nova série de lições e eu ainda nem tenho em minhas mãos a revistinha que não chegou ainda no lugar onde eu moro, mas graças a Deus pela internet que faz você poder me ver e também chega para nós a revista da Escola Dominical, mas nós já estudamos e estamos aqui para compartilhar uma pré-aula sobre a primeira aula desta série de lições, as promessas de Deus. E que série de lições abençoadas, porque a verdade é que Deus é um Deus de promessas, mas as promessas de Deus, muitas vezes no meio da igreja, têm sido mal interpretada e às vezes usadas como jargões para significar, para atuar como algo que, na verdade, não tem a atuação, o compromisso de Deus. Mas aqui, juntos com a palavra de Deus, através dessa série de lições, nós vamos aprender verdadeiramente sobre as promessas de Deus e sobre o Deus que tem dado estas promessas para o seu povo. Amém? E como sempre de costume no nosso canal, nós disponibilizamos para você um roteiro com 3 tópicos e 3 subtópicos, porque nós entendemos que através desta organização da lição, a lição se torna mais facilmente entendida. Muitos dos irmãos até dizem: irmã, eu admiro como a irmã explica de uma maneira simples. E muitas vezes, na verdade, não é que nós estamos falando de um tema simples ou até sendo capazes de simplificar um assunto, mas somente no fato de nós organizarmos. A mente humana, ela trabalha mais fácil quando, em vez de nós termos somente como texto lido, que a gente lê, não é? E caminha sobre um assunto e às vezes ele se repete aqui, às vezes ele está conectado com outra coisa ali. Então, quando nós estruturamos num roteiro como nós disponibilizamos para você, o que acontece é que toda aquela informação sobre uma certa coisa vai para aquele tópico e aí torna-se mais simples quando a informação está desta maneira estruturada. O que faz com que o meu aluno e o seu aluno tenham um melhor entendimento. Ele receba o estudo da Escola Dominical verdadeiramente como um estudo. Ele possa sair da sala de aula entendendo, consciente de que ele aprendeu alguma coisa, não somente ouviu o comentário, se alimentou da palavra de Deus, sentiu-se bem por estar aprendendo, compartilhando, enfim, a palavra de Deus, mas quando nós trazemos essa estrutura, nós estamos também estruturando o conhecimento e queremos crer em Deus, que os alunos estão aprendendo mais e mais sobre o nosso Deus. Portanto, vamos lá, o nosso roteiro de estudo, as promessas de Deus, nós vamos estar dividindo em 3 tópicos. O primeiro, as características dessas promessas de Deus. Segundo, as diferentes promessas de Deus. E em terceiro lugar, como receber as promessas de Deus. Então, estes tópicos, como de costume, nós trazemos muitas vezes algo explicativo, e eu não sei se você observou, se teve a oportunidade de ler já algumas lições dessa revistinha nova, nós vemos que o nível do comentário está mais simplificado, está mais acessível para os alunos, mas nós queremos ter um compromisso aqui com você de sempre trazer um roteiro de algo que nos vá acrescentar, algo que nos vá realmente fazer aprender alguma coisa, descobrir, esmiuçar. Então nós trazemos sempre 1 ou 2 tópicos que são visando o aprendizado de algo e logo depois, geralmente o último tópico é a aplicação disso para a nossa vida como crente. É o caso desta lição. Primeiro tópico, portanto, as características das promessas de Deus. São 3 que nós vamos propor aí. Primeiro, elas têm um destinatário, alguém que vai ser o receptor destas promessas. Segundo, elas têm um intento, uma intenção, que é da parte do Deus que fez a promessa. E em terceiro lugar, elas têm um propósito. Este propósito é o que Deus tem para o receptor desta promessa. Vamos aos textos bíblicos do primeiro subtópico, as promessas de Deus. Portanto, nós estamos falando das características, estamos estudando essa primeira lição, é uma lição geral, não é a partir da segunda, nós vamos ver no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e assim por diante. Mas, nesta lição, então, geral, nós olhamos para as características como um todo das promessas de Deus e, em primeiro lugar, Deus faz promessa a alguém. Existe um destinatário. Nem sempre este destinatário é só uma pessoa.
Nem sempre este destinatário é um povo, uma nação, como é o caso de Israel. Este destinatário pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser uma nação, um povo, no caso como o povo de Israel ou a igreja, e pode ser toda a humanidade. Nós vamos estar dando exemplos bíblicos destas realidades aí. Jeremias capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8, o texto diz: antes que eu te formasse no ventre, Deus falando a Jeremias, né? Eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Veja aí uma promessa de Deus para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus aí está dizendo a Jeremias que escolheu a ele para um propósito dele, do Senhor, mas está prometendo estar com Jeremias neste caminho que ele vai trilhar, estando com ele para o livrar. O texto continua dizendo dos males que haveriam de acontecer contra Jeremias, mas Deus aí promete que estaria com ele. Então, uma promessa de Deus para um receptor. Quem é o receptor? A pessoa de Jeremias. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. O que nós vemos aí? Deus vai trazer liberdade. Ele diz: eu desci para livrá-lo. Eu estou prometendo que eu ouvi o choro, o clamor do meu povo, e eu agora estou prometendo livrá-lo e fazê-lo subir daquela terra para uma terra abençoada, boa, larga, que mana leite e mel. Então, esta promessa de Deus tem um destinatário. Quem é o receptor desta promessa? Isso mesmo, a nação de Israel e ninguém mais. Se nós usarmos esta promessa para qualquer outro destinatário, nós precisamos estar aplicando a palavra, porque a intenção de Deus e a primeira interpretação que nós temos que ter de qualquer texto bíblico é o que Deus, com quem Deus está falando. Neste caso, nos ajuda muito ao estudarmos as promessas de Deus, entendermos que cada uma delas tem um destinatário. O que Deus prometeu a Jeremias, ele não prometeu a mim. A promessa de Jeremias não pode ser aplicada para mim, pelo menos não de maneira geral. Amém. Se eu puder e estiver a possibilidade bíblica de fazer uma interpretação, de uma aplicação, nós faríamos, mas temos que entender que primariamente aquela promessa era para Jeremias. E esta promessa da terra de manar leite e mel é para a nação de Israel. Vamos ao último texto, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que promessa é essa? Uma promessa mais difícil, mais trágica de nós a ouvirmos, mas uma promessa de Deus. Deus promete o juízo. O juízo não necessariamente fala da condenação, mas sim fala de uma condenação ou de uma vida eterna, ou seja, ou a pessoa é absorvida ou a pessoa ela é julgada e condenada, mas todo ser humano, depois de morrer, ele vai a juízo. Gênesis 3:19 diz que do suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, estes dois textos caminham junto com o fato de que Deus, depois do pecado, estabeleceu, não é, a morte por causa do pecado entrou na humanidade e todos os homens. Então, vemos que a promessa de Deus, neste caso, é para todos os homens, porque todos os homens vão se tornar em pó, vão morrer. Então, no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, diz que vai morrer uma só vez, e a promessa é que depois desta morte, depois que nós sairmos deste corpo, nós entraremos, nós estaremos tendo a Jesus, a Deus, como juiz. Haverá um juízo. Primeira coisa, então, que aprendemos é que cada promessa tem um destinatário.
Aprendemos, pode ser uma pessoa, uma nação, pode ser uma família, mas também pode ser toda a humanidade. Segundo lugar, as promessas de Deus têm um intento, uma intenção, um porquê da parte de Deus. Deus promete porque Ele quer algo. As promessas de Deus mostram o coração de Deus, revelam o coração de Deus. E, inclusive, eu fiz um vídeo de uma atividade para você fazer na sua sala de aula. No começo da aula, sempre eu vou trazer um vídeo a cada aula dessas para que você possa ter uma ideia de interação para começar a aula, às vezes alguma coisa que a gente vai fazer no meio ou no final da aula, mas que seja algo inteligente, dinâmico e tenha a ver com certeza com o nosso assunto que vamos estar estudando. E este primeiro vídeo está disponibilizado para você, eu vou deixar na descrição do vídeo também, você pode com certeza assisti-lo e ter esta ideia. E vai falar exatamente sobre isso, como as promessas de Deus mostram o coração de Deus. Então Deus tem um intento. 1 Timóteo 2:4, o texto diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tudo a ver com aquele texto tão conhecido nosso de João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que é que Deus deu a Jesus? Por que Deus, no transcurso do Antigo Testamento, prometeu a Jesus? Porque Ele tem uma intenção no seu coração. O texto de Timóteo revela: Deus quer. É o querer de Deus, é o coração de Deus, que todo homem se salve. Isso quer dizer que todo homem se salvará? Que no fim todo mundo vai chegar ao céu? De maneira alguma. Mas a intenção, o querer de Deus é que todo homem conheça a verdade e que todo homem chegue à salvação. No entanto, este Deus que tem esta intenção, Ele ofereceu a graça, ela oferece o caminho de salvação, ela ofereceu a Jesus para servir como preço o seu sangue do perdão do nosso pecado. E somos nós quem decidimos aceitar ou rejeitar a graça, o presente, a salvação de Deus. Mas o coração de Deus, a intenção de Deus ao fazer as suas promessas está mostrando, revelando o que Ele quer. E neste texto nós conhecemos um Deus que quer, o seu desejo é que todos se salvem. E terceiro lugar, elas têm um propósito. Deus tem um propósito para com o receptor. Se o receptor é uma pessoa, ele quer algo na vida daquela pessoa. Ele quer algo na vida daquela nação. Ele quer dar algo para a humanidade. Então, o propósito de Deus, por suas promessas, está vinculado com o receptor das promessas. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que é que Deus quer aí? Qual o propósito de Deus através deste versículo que a gente vê? É o que está no finalzinho. Que sejam o quê? Salvos. Nós já até falamos num versículo sobre isso, que Deus tem o desejo que todos se salvem. Aí Ele está falando como vai fazer. Se você confessar com a sua boca e no seu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, então você vai alcançar este propósito de Deus para você. Deus tem um querer, tem uma intenção, mas o propósito de Deus, a promessa de Deus, no caso de enviar a Jesus, é para um destinatário, é para o receptor, é para que eu seja salva, é para que você seja salvo. Êxodo 20 e versículo 12 diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós sempre que escutamos este mandamento, nós dizemos é o primeiro mandamento com promessa, porque há uma promessa. No meio dessas palavras, Deus diz que prolongará os dias de alguém que cumpre, não é? O honrar do seu pai e da sua mãe. E Deus tem um propósito para o receptor. Quem cumpre a promessa de Deus, quem anda no caminho da promessa do Senhor, quem crê na promessa do Senhor, vai então usufruir deste propósito, deste benefício que Ele tem para mim e para você. No caso, qual é? Que os nossos dias sejam prolongados. Vamos ao segundo tópico. Primeiro, nós já falamos sobre as características
dessas promessas, que tem um destinatário, tem um intento e tem um propósito, mas agora nós vamos falar das diferentes promessas, que também é bem explicado na nossa lição, no nosso comentário. São eles os 3 tipos diferentes de promessas de Deus. Primeiro, todas as promessas de Deus são relacionais. Segundo lugar, algumas destas promessas são condicionais. E em terceiro lugar, outras são incondicionais. Ora, quando nós dissemos que todas as promessas de Deus são relacionais, se torna óbvio depois do que nós estudamos no primeiro tópico. As promessas de Deus trata-se de um Deus que está revelando a sua intenção, o seu coração, o seu querer, mas para um receptor. Se há alguém que quer algo, que faz algo, que fala algo, e há alguém que recebe, que vai ser vítima para mal ou para bem, com certeza, das promessas de Deus, amém? Então há um relacionamento de 2 partes. E todas as promessas de Deus são relacionais, mesmo aquelas em relação à humanidade. Deus amou, acabamos de nos lembrar deste texto tão conhecido, o mundo, toda a humanidade. Aleluia! Este é o nosso Deus. Deus quer este relacionamento perdido desde que o pecado entrou no mundo em Adão. Ele quer este relacionamento com todos. Este é o desejo dele. Portanto, todas as promessas de Deus estão vinculadas numa característica única do nosso Deus. Os demais deuses que não são deuses não são relacionais. São ditatoriais. Querem a serem adorados, querem os sacrifícios. E claro, eu estou dizendo que não são deuses, mas no conhecimento, enfim, deles, de como se propaga isso nas diversas religiões do mundo, não é? É completamente diferente do relacionamento do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, do Deus Criador. Todas são relacionais, segundo aos Coríntios 6,18, de volta aí ao nosso roteiro, diz: "E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso." Coloquei este versículo para nos lembrar que uma dessas maneiras de Deus exemplificar, nos fazer entender o relacionamento que Ele quer conosco, é a figura dos pais e dos filhos. Ele sendo para nós um pai, alguém que ama, alguém que protege, alguém que instrui, e nós sendo para Deus como filhos. Em segundo lugar, 2 Crônicas 7,14, este texto também que nós tanto conhecemos, diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Qual é o relacionamento que está aí? Entre Deus e o seu povo. Aleluia! Aqueles que se chamam pelo seu nome. No caso, a princípio, esta promessa está diretamente para a nação de Israel. Neste texto bíblico é Salomão, o rei, não é, a figura de liderança de Israel, orando ao Senhor, não é, Deus respondendo a ele com estas palavras, dizendo que se o meu povo, ou seja, o povo de Deus, neste relacionamento, se humilhar, orar, buscar, então Deus promete, aleluia, ouvir. Deus promete perdoar os pecados. Deus promete sarar a terra, porque era o pedido de Salomão aí. Então Deus traz promessas, mas estas promessas de Deus são todas relacionais. Em segundo lugar, são algumas delas. E olha, eu quero entender, olhando para a Bíblia panoramicamente, ainda que eu pus somente um versículo aí, um texto bíblico para estar lendo com você, que a maioria das promessas de Deus são condicionais. Porque Deus criou ao homem e o deu liberdade de escolha. Ele tem um querer, como nós já estudamos aqui. Ele quer que todos se salvem. No entanto, nós sabemos bem, mesmo lá no tempo de Noé, quantos entraram na arca? A revelação de Deus para Noé do dilúvio, ele mandou ele espalhar, ele anunciar para todas as pessoas da época, e Noé fez. No entanto, a maioria, o
teve como louco, desprezou a sua palavra, não creram e somente 8 pessoas entraram. Então, nós vemos aí que apesar do querer de Deus ser salvar a todos, Deus dá a liberdade de escolha. E para que haja escolha, as promessas, elas são por natureza condicionais. Se você fizer, se você obedecer, se você andar neste caminho, então esse tipo de colocação bíblica é uma condição. Então, entra no céu, tem e herda a vida eterna com Deus, que é uma promessa gloriosa, mas somente quem? Aí vem as condições. Então, as condicionais, colocamos aí para você Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao versículo 28, o texto diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então está aí uma das promessas, não é? A bênçãos que já foram prometidas, aqui está um generalizar do contexto deste capítulo que nós estamos mencionando aqui, mas estas promessas de bênção são para aqueles que derem ouvido, para aqueles que obedecerem, não é? Os mandamentos do Senhor é o que ele diz, mas aqueles que não quiserem obedecer, mas se desviarem para outros caminhos, então estes vão receber também uma promessa. Deus está dizendo, eu prometo que vai haver maldição, ou seja, vai haver juízo, vai haver consequências para aqueles que decidem desobedecer, não andar no caminho do Senhor. Amém? Então, todas as promessas são relacionais, algumas são condicionais, e eu quero entender que, na verdade, a maioria, mas outras são incondicionais. Há promessas que Deus diz, vai ser e vai ser. E estas são aquelas, e é por isso que eu digo que este estudo é muito importante. Porque muitas pessoas dizem, olha, promessa que Deus fez não cai por terra, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Sim, se a promessa foi incondicional. Mas se foi condicional, a promessa de Deus pela parte de Deus vai ser cumprida. Mas porque ela é condicional, a condição tem que ser cumprida pela outra parte. Lembre-se que todas as promessas são relacionais, aleluia. Então, quando Deus faz uma promessa condicional, ela só entra em vigor, ela só é cumprida se o outro lado cumprir as condições. Portanto, no exemplo que nós demos aí de Israel, se eles obedecerem os mandamentos do Senhor, então Deus responderá com aquelas bênçãos prometidas. Estamos entendendo? Então, estes detalhes que às vezes nós passamos por cima e ouvimos pregadores e nós mesmos às vezes falamos precipitadamente. Então, quando nós vamos ensinar para as promessas de Deus, olhar para as promessas de Deus, até mesmo aquelas que Deus nos dá nos dias de hoje. Vamos aprender de Deus, vamos entender de Deus se são promessas incondicionais, portanto, determinações de Deus, ou se são promessas condicionais e dependem de que nós façamos, obedeçamos ou sigamos alguma orientação do Senhor para nós. Amém? Vamos aos textos bíblicos das incondicionais. Mateus capítulo 5, versículo 18. O texto diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei de Deus, completamente em sua plenitude, será cumprida, foi cumprida, e esta foi uma promessa de Deus, irrevogável, incondicional, aquilo que a lei prometeu, e a lei cerimonial tinha como essência uma promessa que foi cumprida em Jesus. E toda promessa da lei, aleluia, ela é incondicional. Nenhum jota, nenhum tio cairia sem que ela fosse cumprida. E esta palavra como um todo também é conhecida como a lei de Deus. Portanto, as promessas incondicionais de Deus aqui serão cumpridas tal qual estão, para a glória do nome do Senhor, e nela nós podemos confiar e pronunciar e falar delas como Noé pôde dizer, olha, a chuva vai cair, o dilúvio vai vir, Deus não me falou que dia, Deus não me falou que hora, mas me mandou construir esta arca, porque que vai vir, vai vir. João 14 e versículo 13, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa. E aí vem uma pergunta que a gente tem que sempre aprender a fazer. Para quem Jesus está prometendo? Todas as promessas são relacionais e todas elas têm um receptor. Quem é o receptor dessa promessa? Que vai morar com Jesus, não é? Ele vai levar para ele mesmo e vai estar com ele. É a igreja, são os salvos pela fé, aquele que aceitaram o convite da graça de Deus. Este é o contexto que nós vamos analisar. Mas esta promessa para os salvos é incondicional. Não é para todo mundo, ela não é incondicional para a humanidade. Então, este estudo, veja quão importante, porque quando nós olharmos para outras promessas, ou mesmo para essa que estamos aqui na Bíblia, nós temos que nos acostumar a responder estas perguntas para não interpretarmos erroneamente a palavra de Deus. Hebreus 9, 27, já lemos este versículo, mas vou mencioná-lo mais uma vez. Como aos homens está ordenado o quê? Morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É uma promessa de Deus que é incondicional. Não importa se o homem caminhou bem ou mal, depois da morte vai haver um juízo. Claro que nós, salvos, já estamos livres do juízo. Por quê? Porque a penalidade da nossa culpa foi levada sobre Jesus. Então, quando passarmos, já não estaremos sendo condenados neste juízo, antes pelo contrário. Mas todos os homens vão morrer uma vez. Isso nós estamos juntos nessa, a não ser que, porque também houve uma promessa que quando Jesus voltar, se a gente estiver vivo, né, assim, e todo mundo aqui está sempre nessa esperança, né, de ouvir a trombeta trocar. Graças a Deus por isso, porque se isso acontecer, então os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós que estivermos vivos também seremos transformados pelo Senhor. No entanto, fora disso, está aí a promessa de Deus que é incondicional, que todo mundo, todo ser humano que nasceu vai morrer e depois da morte vai para uma condenação eterna ou para uma vida eterna com Deus. Terceiro e último tópico, vamos olhar na prática das promessas para nós. O que o nosso comentarista da lição propôs é como receber as promessas de Deus. 3 maneiras. É necessário crer e aceitar. Segundo lugar, é necessário se arrepender e endireitar-se. Em terceiro lugar, é necessário buscar e esperar. João capítulo 11, versículo 26, para receber as promessas de Deus. E estamos generalizando porque essas promessas são relacionais e de maneira geral para alcançarmos, seja uma pessoa, seja uma nação, seja a igreja como um todo, os santos, os salvos, seja a humanidade, se é que é alguma promessa condicional, porque se nós estamos falando de receber, então fala de ser uma condicional. Então é necessário crer. Se você não crer na promessa de Deus, que é condicional, não vai funcionar. As incondicionais, já entendemos, é o que eu digo. Na verdade, são uma minoria. Deus sim estabeleceu algumas coisas. Deus sim prometeu algumas coisas. Deus sim abriu a sua boca para trazer palavras incondicionais, que não importa o que o homem faça, aquilo que ele disse vai acontecer. Mas a maioria das promessas bíblicas são condicionais, inclusive e primeiramente a da salvação, como nós já temos estudado. É necessário, portanto, crer no Deus da promessa, na promessa que Deus fez e aceitar para você. Vamos olhar 2 exemplos aí. João capítulo 11, versículo 26. Diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Tá aí a pergunta. O Senhor está dizendo: aquele que vive e crê em mim, ele está se apresentando aqui vivo, não tem o mesmo entendimento que hoje nós temos do Novo Testamento, da morte, ele ainda estava em vida, né? Se apresentando para o seu povo, a nação judaica, que não estava o reconhecendo, estava vendo os milagres, e foi a luta do seu ministério mostrar para eles que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido. Mas como ele não veio como eles esperavam, foi uma luta muito grande. E aí Jesus para essa pessoa pergunta: aquele que vive e crê em mim, está vivo, mas se crê em mim, não vai morrer. Ele, claro, não estava falando da morte física, cujo estabelecimento nós já vimos que é para toda a humanidade, é incondicional, mas está falando da morte eterna. E isto é uma coisa que é realidade na nossa vida, porque nós cremos nele, nós nunca morreremos, nunca vamos para a morte eterna, separados de Deus, estaremos com ele. E aí a pergunta foi: crês tu nisso?
E esta é uma realidade para as promessas de Deus. Você crê na promessa de Deus para a sua vida? Você crê naquilo que Deus falou através das Escrituras? Então a primeira coisa para alcançar a promessa é crer. E em segundo lugar, aceitar. Lucas 1:38, que texto lindo esse. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Por mais que fosse a grande esperança de Israel, a grande promessa de que Deus enviaria o seu filho nascido de uma virgem. Quando chegou a hora e a realidade de Maria, era uma honra para as mulheres israelitas pensarem ser a mãe do Messias. Mas a realidade foi cruel, porque sendo virgem desposada com José, foi algo tão difícil na sociedade para se viver. No entanto, quando o anjo traz aquela palavra, não é? Ela diz, como é que vai ser isso se eu não conheço o homem? Ele disse, o Espírito Santo vai descer sobre ti. Foi necessário, em primeiro lugar, ela crer, mas em segundo, essas palavras que nós colocamos aí para você neste versículo, ela aceitou. Ela disse, eis-me aqui, cumpra-se segundo a tua palavra. Isso quer dizer aceitar. Então, para receber as promessas de Deus, a partir da salvação ou qualquer outra promessa que Deus tenha para nós, em primeiro lugar, é necessário crer e aceitar. Os incrédulos não entraram na terra prometida, lembra disso? Morreram no deserto, não entraram, não viram, né, a Canaã, porque não creram, viram os gigantes maiores, mas aqueles que creem e recebem e aceitam a promessa são aqueles que alcançam. Segundo lugar, para alcançar, é necessário arrepender e endireitar. Segundo os Crônicas 7:14, já lemos, mas vamos ler de novo, que esse aí é interessante. Olha lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu farei isso. As promessas de Deus que Deus coloca aí são boas e nós queremos que Deus ouça a nossa oração. Salomão estava clamando ao Senhor por isso. Ele diz, olha, mesmo que o pessoal aqui erre, a gente não vá tão bem, Senhor, porque pode acontecer. Ouve do céu quando nós clamarmos a ti. Ele diz, eu vou ouvir, eu vou perdoar. Eu vou sarar, mas eu vou perdoar se o meu povo se humilhar, se o meu povo buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos. Ou seja, se nós queremos alcançar as promessas de Deus, que são condicionais em sua maioria, nós precisamos sair dos caminhos errados. É muito interessante nós vermos os gritos de alegria, de folguedo na igreja dos jovens, esperando as promessas de Deus, e tem promessa para mim, quando o seu caminhar está apartado do caminho do Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido. O Deus da Bíblia é o mesmo que disse, estabeleço diante de vós a bênção e a maldição. Claro, aquele contexto é para Israel. O contexto é para Israel. Mas não mudou a realidade no Novo Testamento, onde nós vemos, escolhei vós entre dois caminhos. Jesus falou estas palavras, ele mesmo falou de um caminho estreito e um caminho largo. Então, se nós não nos convertermos dos maus caminhos, se não nos arrependermos do pecado, quando nós observamos uma juventude promíscua, que Deus te guarde, espero que isso não seja algo que você tenha perto de você na sua igreja, você esteja numa igreja santa, com jovens santos e ensinados do púlpito e na casa a viver em santidade. Mas se não está assim, não faz sentido bíblico. Não é eu que estou julgando, mas pela Bíblia. Porque nós conhecemos e pregamos, não há outro lugar para conhecer a Deus, aleluia. Nós não conhecemos a Deus na nossa mente, não é a escola, não é a filosofia, nem mesmo a teologia que vai dar aos nossos jovens o conhecimento de Deus, mas é esta palavra viva e vivida em nossas vidas, aleluia. Então ensine aos seus jovens, ensine na sua casa, que as promessas de Deus são para hoje. Deus continua a levantar, a chamar, a fazer, a usar e a abençoar. E todos queremos a bênção de Deus. Mas as promessas é para quem crê, é para quem aceita, mas é para quem se arrepende, que sai do caminho contrário ao de Deus. Hebreus capítulo 12, 16 e 17 diz, e ninguém seja fornicador. E meu Deus, como é de assustar hoje,
Quando eu escuto de alguns irmãos dizendo, irmã, isso hoje é normal. Normal nunca será para Deus, nem para mim, porque pela sua graça eu sigo a Ele. Não sou perfeita, talvez posso até falhar, que Deus me guarde. Mas eu abrir a boca para dizer que é normal, não foi, não é e não será. Ninguém seja, diz o texto aos Hebreus, fornicador ou profano. Aí ele dá um caso de Esaú, que vendeu por um manjar o seu direito de primogenitura. Qual manjar que nós estamos vendendo? Por um namoro? Pela fornicação sexual? Qual manjar que nós estamos vendendo por participar de um grupinho, de uma festa, de uma galera que está por cima? Porque bem sabeis, diz o texto, que querendo ele ainda depois herdar a bênção. Todo jovem quer a bênção, todo crente quer a bênção, mas ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Neste caso passou o tempo, passou a hora de Deus. Deus faz juízo conforme o seu querer, irmão. Eu não posso julgar a Deus, não me cabe, mas eu aceito que ele é um justo juiz. E nós, como crentes, como cristandade, queremos e falamos com muito vigor das promessas de Deus, e por isso que vai ser um trimestre abençoado para nós esquadrinharmos se nós estamos nos referindo verdadeiramente às promessas de Deus, que vem desta palavra, ao Deus da palavra. Porque no meio da fornicação, no meio de uma vida que prioriza as coisas deste mundo, no meio de uma vida onde nossa esperança está na mão do político e não na de Deus, aleluia, não está o cumprimento, não está a promessa de Deus. É necessário que nós nos endireitemos, acertemos o curso, entremos, nos arrependamos para estar dentro de um caminho apertado, difícil. Alguém diz, irmã, então não vai, como é que vai ser? Não tem mais outro jeito, a igreja está assim. Não, a igreja é o que eu e você somos. Enquanto eu e você estivermos de pé com esta palavra, a igreja é isso. E eu quero lembrar a você que há 7.000 neste mundo que não dobraram o joelho a esta mentira, a outro evangelho, que ainda estão lutando com poucas forças. Aonde eles estão? No interior, lá na roça, nas capitais, nos países deste mundo, da Europa, quase sozinhos. Aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, estamos todos, estes 7.000, mas estão espalhados e a gente pensa que está sozinho. Às vezes eu mesmo posso olhar para o lado e dizer, poxa, tão pouca gente que tem este mesmo sentimento, que quer esta mesma coisa, que luta pela mesma causa. Mas eu e você estamos aqui através deste recurso. Não se sinta mais sozinho, levante-se em nome de Jesus, para entender que nós, que pela graça do Senhor, quem está em pé, olhe, não caia. Mas se estamos em pé, aleluia, aceitamos esta palavra, que sejamos defensores dela. Não percamos a força, não percamos a virtude, não percamos o entendimento de que esta é a promessa de Deus para a sua igreja, que haveria problemas, que haveria perseguição, mas que Ele estaria conosco e Ele nos capacitou com poder. Agora, se está faltando poder, vamos buscar o poder? Aleluia, se alguém ainda não foi batizado do Espírito Santo, busque. Neste trimestre é a promessa de Deus, vamos buscar e vamos encontrar. Quizás seja um desafio que a gente possa lançar para a nossa sala de aula. Uma das promessas maiores, vamos estar estudando aí, é esta para nós no dia de hoje. Por que é que está se apagando o fogo nas igrejas, o fogo verdadeiro, que discerne o verdadeiro, e fogo estranho se levantando? Vamos buscar a promessa, aleluia, e vamos eu e você na nossa humilde posição de professores. Glória a Deus. Sermos propagadores da verdade do Senhor. Então é necessário crer e aceitar. É necessário arrepender e endireitar. É necessário, não recebe promessa. O oba-oba recebe o servo, recebe o fiel. E é necessário buscar e esperar. É assim. A maioria das promessas de Deus não são imediatas. Ele diz, vou fazer e pum, aconteceu. Não. Ele diz, vou te dar um filho que vai ser nazareno de Deus. O filho ainda tem que chegar. Vou fazer você pai de muitas nações. A mulher é estéril e ele está velho. Como é que vai ser isso? Teve que esperar.
Tem que buscar e esperar, tem que acreditar, tem que se endireitar, mas tem que buscar e esperar. E muita gente só quer a promessa do oba-oba do hoje. Este culto é maravilhoso. Aí você quer a profetisa, e você quer a pregadora, e você quer aquele homem de Deus que veio do outro lado do mundo e que é poderoso demais. E você quer a sua promessa hoje. Igreja de Cristo Jesus. Vamos voltar à Bíblia. Porque na Bíblia as promessas de Deus são dadas por Deus, aleluia, com antecedência. Ele não, às vezes fala tudo, às vezes não fala tudo, mas todas elas têm um tempo de busca, um tempo de espera. A gente diz, a gente não quer mais isso, mas eu e você temos que querer, porque senão o que está vindo aí não é de Deus. O oba-oba, o da hora, vem aqui receber agora a bênção. Não é que o homem de Deus, não é que o servo de Deus não possa abençoar, e que aquele tenha sido o dia realmente, que você já está buscando, já está esperando. Deus já prometeu, e também não é errado buscar e esperar, enfim, promessas e ter o dia, não, pelo contrário. Mas neste jargão que nós vivemos, alguma coisa não está batendo com a verdade das Escrituras. Mas nós, com um coração sincero, vamos seguir buscando, aleluia. Vamos seguir esperando de Deus escutar, entender e discernir as suas promessas. Glória a Deus, aquelas que são para a igreja, que vão se cumprir, aleluia, mas aquelas que possam ser individuais para nós, para que nossa vida também glorifique o nome de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13 diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, irmão, e os joelhos desconjuntados, irmãs, e fazei vereda direitas para os vossos pés. Vamos acertar nossa vida de volta, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então é parte do esperar, é parte do buscar. A gente que busca e espera, o que acontece? A mão se cansa, o joelho desconjunta, a gente diz, não vai dar mais, não tenho mais força, né? No entanto, a palavra nos diz, vamos levantar de novo, vamos nos ajudar com esta força. E esta lição é para a minha vida e para a sua vida. Lucas 11 e versículo 9 diz, e eu vos digo a vós, pedi. É Jesus dizendo, né? E dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O contexto aí, e outra parábola também que Jesus já disse para nós, é de insistir. Peça, peça, peça. Buscar é sempre um trabalho. Essa palavra por si mesma ela fala. Busque, 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 até achar. E vocês vão achar. Toda promessa de Deus é assim, irmão. Peça, peça, peça. Senhor fala, Senhor me dá o dom, Senhor. Peça, peça, peça. Busque. Como é que se busca? Porque uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Porque a gente pede o dom de Deus, mas não busca. Como é que se busca os dons de Deus? Em oração, em clamor, né? Em devoção ao Senhor, não numa vida no mundo, carnal com prioridade, só lembra de pedir o dom no domingo. Não pode isso, não é buscar. Batei, toca a porta do Senhor. Senhor, eis-me aqui, aleluia. Senhor, eis-me aqui, abre esta porta, aleluia. Então é necessário buscar e esperar. Atos capítulo 1, versículo 4, 8 e 14 diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todos estes fizeram o quê? Fizeram o quê? Perseveraram unanimemente, olha aí o buscar, em oração, em súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Está aí. Jesus fez uma promessa, eu vou enviar o poder, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar, vocês vão evangelizar, vocês vão ser usados por Deus, mas esperem a promessa. Esperem o cumprimento. Muitas vezes nós, jovens, como jovens somos afoitos, quero ir, quero fazer. É para Jesus. Mas toda promessa de Deus, ela tem esta fase. E é por isso que nós temos que nos submeter aos homens de Deus, que são usados por Deus, sim. Às vezes a gente não entende. Para dizer, espera mais um pouquinho, meu filho. Ai, mas eu tenho chamado, mas Deus e Pai, é promessa e tal. Não.
No tempo de Deus, Deus vai fazer. O que nós fazemos então antes? Nos preparamos. O que nós fazemos antes? Continuamos batendo na porta de Deus. E agora, Senhor, Jesus me ajuda. O que nós fazemos? Continuamos buscando até que chegue o tempo. E o que aconteceu com estes irmãos foi que eles obedeceram. Jesus disse, a promessa vai chegar. Não comecem não vão para lugar nenhum não. Fica lá naquele lugarzinho, porque vai chegar. E eles todos juntos ficaram lá, unanimemente juntinhos, aleluia. A igreja tem que andar junta. Tá muito cheio de gente com promessa sozinho, querendo ser herói. Aqui nos Estados Unidos chama de Lone Star. É uma estrela sozinho. Irmão, isso não é coisa de igreja, aleluia. Não é que Deus não possa chamar e dar um ministério especial para alguém, ou usar de uma maneira, ou ter um chamado. Claro que pode. Mas a igreja, há um mistério de Deus na igreja. E o nosso coração tem que se alegrar, porque a noiva de Cristo é um corpo de muita gente, que é a igreja, aquela pessoinha mesmo, é aquele irmãozinho mesmo, é aquele que talvez não tenha a mesma capacidade que você, é aquele que talvez não te trate da maneira que você acha que seja própria. Aleluia! Estas diferenças, mas somos o corpo de Cristo. E estes perseveravam juntos em oração. Queremos vitória? Vamos orar juntos, porque se a causa for igual, for buscar de Deus as promessas, aleluia, o cumprimento, esperando o dia, aleluia, nós estaremos unanimemente juntos e a bênção do Senhor continuará pairando sobre nós. A minha oração, aleluia, é que você, professora de escola dominical, seja usado por Deus neste trimestre. Aceite o desafio de implementar alguma coisa desta aula a nível de roteiro, talvez não completo, um tópico, não sei. Vai ajustando, mas use. Deixe Deus te usar. Não impeça, não fique preso na formalidade. Não tem pecado nenhum em sentir a presença de Deus quando nós estamos ensinando a palavra de Deus. Tem não. Pelo contrário, deixa Deus ser o Senhor. Mas também não é para ser culto, só se uma vez ou outra, né? Uma vez na vida acontece, pode acontecer. Mas não é o normal é ensinarmos, e é por isso que nós colocamos um roteiro, mas enquanto nós estamos ensinando, falando da palavra de Deus, é o Espírito que vai movendo, a graça do Senhor se faz sentir. Eu sei que eu e você muitas vezes aqui estamos, né, ouvindo esta aula, ou eu aqui falando, sentimos a presença de Deus. Como pode ser através de uma câmera? Eu estou vendo no telefone. Deus não se prende a isso. E a minha oração por você neste trimestre é que Deus te use com ousadia. Vamos tomar de novo, mais uma vez, fortaleza nas verdades que nós defendemos. Sejamos defensores. Não é tarde demais. Você vai dizer, irmã, você não sabe como é que está a situação por aí. Não sei. Não sei como é que está por aqui. Aleluia. Mas não é tarde demais, e nós vamos ser daqueles que foram achados fazendo assim, tendo fé nas promessas do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se você nunca viu alguma pregação, por acaso eu postei, olha, no meu canal uma pregação, aliás, eu acho que 3 já, se você quiser ser edificado, eu só coloco aqui algumas pregações que realmente eu entenda que vai ser de bênção de maneira geral, e eu vou deixar algumas aqui na descrição, uma minha e uma do meu pastor, se você quiser conhecer o pastor que formou a professora Manuela, no sentido de que são 28 anos na sua igreja, então o tipo de pregação, o tipo de mensagem, a virtude deste pastor Eronires da Silva, nós também, meu esposo, colocou e fez um vídeo, não é, publicando com uma mensagem dele, e eu quero compartilhar com você se você quiser ouvir. 16 minutos eu penso que essa mensagem, mas vai com certeza impactar a sua vida. Deus abençoe, tenha um feliz começo de trimestre junto à sua linda e amada escola dominical. Amém.